mantém contentamento. Hoje tem muita agendador de Deus, né? Vamos orar para Deus fazer. Vamos orar para Deus fazer. Vamos orar para Deus fazer. Mas a palavra diz: seja feita a sua vontade. Que é a palavra, chama palavra áurea, palavra-chave. É uma demonstração de ser direcionado por Deus e saber que tudo que Ele faz por nós só tem que dar certo. Ele não faz nada errado, seja feita a tua vontade. Ele faz tudo certinho, né? Tudo certo. Então você vai fazer um negócio, não deu certo. Não adianta ficar irritado porque Deus permitiu que não dê certo, porque para que você vá dele. É isso mesmo. É, não é verdade. Tanto quando você vai fazer um projeto, você já vai com uma prevenção, uma precaução, já vai prevenido. Se esse projeto que eu fizer não deu certo, para Deus está tudo certo, Ele está me guiando. Mas tem que haver primeiro o quê? O pensamento já no sentido de não perder a calma. Mas não deu certo, porque não deu certo. Não deu certo porque quem está na direção é Deus. Isso é muito importante. A gente vê muitos casos, exemplo na Bíblia. Exemplo, Paulo era um homem que ele falava, segundo a história biográfica, ele falava cerca de 7 idiomas. Ele era poliglota. Ele era estudado, né, Paulo? Né? Ele chegou lá na Grécia, perguntaram se ele falava grego, e ele respondeu em hebraico. Aí o povo passou. Que lindo, né? Lindo. Tu sabes falar o grego? Ele respondeu em hebraico. Que é muito mais difícil do que o grego. Muito difícil, nossa. Isso é justamente. E ele tinha toda aquela posição plena, cheia da virtude da palavra, mas algo que Paulo não era ambicioso. Ele agradece os Filipenses no capítulo 4, ele vive pela ajuda que a igreja deu, só que ele explica: não digo isso como necessidade, eu já aprendi a ser contente com aquilo que tenho. Até mesmo passar necessidade, dizia ele, era o modelo de Cristo. Também, pastor, nós temos que agradecer ao Senhor pelas coisas que o Senhor nos dá. Porque tem pessoas que não agradecem o que o Senhor dá, né? Temos que agradecer. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem de maneira parcial. Se alguém receber parcialmente, ela vai ser usada somente mais para cura, algumas pregações, mas ela não será usada pelo Espírito Santo pelo bom comportamento de Cristo, que é a chamada de prudência. A prudência. Essa prudência é algo que leva a nós a menunciar as palavras, detalhar. Prudência é para detalhar aquilo que lemos na palavra. Por que nós falamos, né? O Senhor é bom, porque a sua bondade dura para sempre. E entra o detalhe: por que a sua bondade dura para sempre? Por quê? Porque ele não é bipolar. Ele não tem duas naturezas assim. Ele tem só uma única natureza. Ele não muda, ele está sempre naquela posição de glória e de amor. Então são detalhes importantes nessa palavra do Senhor. É importante. Porque quando tem alguém necessitado, aqueles que tem mais necessitado, não é abusado não, você está compreendendo? Não é abusado, pessoas que podem trabalhar, ele não trabalha, né? Tem duas pernas, espelha no outro lado, e aí ele tem lá. Não, aí Jesus disse que esse é abusado. É verdade. Temos que ajudar os necessitados que não têm recurso assim por diante. Isso é bom a palavra. As irmãs estão compreendendo? É preocupante, sabe por quê? Jesus não disse que 10 crentes se
5 eram prudentes? Eram 10? 5 e 5. E os loucos foram para onde? Ficaram de fora. Ficar de fora é um sinônimo de condenação. Por isso que nós temos que estudar a palavra. É muito triste, já pensou chegar aquele dia, né? E o Senhor não reconhecer as pessoas. Porque tem pessoas que ela é ignorante porque não sabe. É ignorante. Ignorante simplesmente não saber. Agora, tem pessoas que ela é ignorante porque ela quer ser ignorante. Está compreendendo? E essa questão de pessoas querer ser ignorante é o que mata a pessoa. Leva à loucura. O que é ignorante porque não conhece e porque ele vai se adaptando. Mas aquele que é ignorante porque quer ser ignorante, ele não sabe e ele vive mais isolado. Quer dizer que quando a Bíblia diz, quando a pessoa se isola, ela está testemunhando que ela não tem o Espírito Santo. Olha o perigo. Já leu isso? Vê aí, irmão, Flávio, em Judas, versículo 19. Judas 19. Então, é muito perigoso a pessoa pensar que tem, na verdade, não tem. Judas, verso 19. E o irmão Jair pode abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 18. Quando o irmão Pablo ler aqui, eu vou ler 18 primeiro de Provérbios. Dá ligado, é o texto e o contexto. Provérbios 18. O irmão Pablo vai ler Judas 19. Encontrou ou não? Está bem encostado no Apocalipse. Quase. Por isso que é bom estudar a boa palavra e estar edificados por ela. Também tem aquela passagem, né, pastor, que ali que o Senhor fala assim: buscai o reino do céu e todas as coisas vos serão, não é todas as coisas serão acrescentadas. Isso. Mas o Senhor, ele fala ali, pastor, não é carro e casa, né? O Senhor fala ali, é comida, bebida e vestimenta. Exatamente. Ele não deixa a pessoa ficar despida nua e nem com fome, porque tem os piedosos que ajudam os que estão com fome. Tem isso também. Pode ler. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. O Espírito. E não vou ter a mão do pastor. Não tem. São esses que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não têm o Espírito. Isto. Algumas dizem divisões sensuais. Não tem que ser suficiente. O meu está, esses são os pecados de divisões sensuais. Eu não tenho O Espírito. Agora, o texto, o irmão vai ler o texto, aí é contexto, já veio do Antigo Testamento, versículo 18, e Provérbios, versículo 18, versículo 1. Busca seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É revoltado contra Deus, revoltado contra a palavra. Às vezes está com a palavra, mas a palavra não está com a pessoa. Diz a palavra Está de dentro do Deus. coração, né? Está dentro do coração. Ele se insurge significa revoltar contra o próprio Deus que comunica conosco em todo momento, não é? Ele propôs a sua comunicação dentro dos nossos corações. E essa comunicação é a maneira de convivência. A convivência com ele. Provérbios 18, verso 1, não leu. E também os que causam divisões, não leu divisões, mas a palavra fala, na tradução, divisões sensuais, e não tem o Espírito.
Mas o Espírito Santo, ele muda a atitude radicalmente no comentário sobre a boa palavra de Deus. É interessante. Mas essa palavra, quando ele fala assim, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, ele surge em si, contra a verdadeira sabedoria. Esse separa aqui, está falando de que maneira? Separa de quê? Olha, tem um exemplo, hoje não dá tempo, mas tem um exemplo. Assim, a tribo de Efraim buscou esse tipo de pecado. A tribo de Efraim desligou-se das tribos e pode fazer o seu patrimônio, a sua vida em outro local. E para separar, eles criaram outra etnia. Sabe o que é etnia? Outra raça. Hã? Raça. Etnia é um modo de falar, uma palavra diferente da outra. Não, vai ser etnia assim também, raça. Hã? Duas etnia, Fica raça. entra nessa daí que fala de. Isso. E entra também em raça. É raça Só pura, que eles usou a etnia É cultura em diferente. fala. Por exemplo, os 12 tribos falavam espiga de milho. E Efraim falou, não vamos mais falar espiga de milho, vamos falar espiga de milho. Colocar um S. Espiga de milho. E as crianças foram crescendo assim. E foi se isolando. Uma época, quando Gideão teve a vitória, na época do juiz e outros mais, o juiz tiveram vitória, ele teve uma guerra e não convidaram a família de Efraim, estou falando plural. E aí Efraim se revoltou e falou com um dos juízes: vamos queimar você e a sua casa, porque não nos convidaram. E com isso, naquela decisão de destruir, entrou a guerra. E enfrentaram a tribo de Efraim, aonde ela estava, deram uma surra na guerra, derrotaram os efraimitas e depois expulsaram do seu local para outro lugar, para o deserto, depois do Jordão. Aí, os soldados que expulsaram Efraim, que eram muitos, ficaram ali naquela, como se fosse uma blitz, naquela vala, naquele local onde as pessoas poderiam passar. E faziam aquela avaliação sobre etnia por fala. Então, quando os efraimitas, que não foram mortos, voltavam para passar, voltavam para a sua habitação, você lembra? E falasse